Hebreus aí, Hebreus 2,18, Hebreus 2,18, diz assim, ó: e agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Olha, ele mesmo foi tentado e sofreu, ou seja, ele passou pelas tentações, ele foi tentado e sofreu na tentação, porque não é fácil. Você está sofrendo na tentação, nas provações e as tentações, porque quem prova você é quem? Deus. Deus te leva para a prova, mas o diabo é que te tenta. Lembre isso, Deus não tenta você, Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado e nem tenta ninguém. Ele leva você para a provação, leva você para o deserto, ele te coloca num lugar difícil. Para quê? Como Jesus respondeu: te levei para o deserto, te fiz ter fome, para tu entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ou seja, a prioridade é a palavra que Deus nos dá, a prioridade é as ordens de Deus, a prioridade é a vontade de Deus e não a nossa vontade. Aí eu queria que você fosse agora em Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, verso 14, Hebreus 4, verso 14, acompanhasse comigo, que diz assim: olha o que a gente tem que fazer. Portanto, fiquemos firmes na fé. Na onde? Na fé. Fiquemos firmes na fé, que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de quem? De Deus, o qual entrou na própria presença de Deus, como diz o Salmo. Ele é o grande Filho de quem? De Deus. Olha, e ele disse para a gente ficar o quê? Firmes. Olha, ficar o quê? Firmes aonde? Na fé. A Bíblia diz que a fé é o quê? É convicções de coisas que não se vê, mas se espera. É o firme fundamento, é a fé. Firme fundamento, ou seja, só tem sentido se a gente viver na fé. E para ter essa fé, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Foi isso que ele disse lá para Jesus, disse lá para o diabo: olha, não só de pão, o quê? Não só de pão viverá o quê? O homem. Ou seja, não só das necessidades humanas viverá o homem. Tá vendo? Quando diz pão, está dizendo, olha, a casa, o carro, o cartão, a roupa. Não só das necessidades humanas vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ou seja, firme nas palavras de Deus, firme nas promessas de Deus, firme nas coisas de Deus, né, pastor Edilson? Quer dizer, o propósito, a visão vai muito além do que a gente vê. É como a palavra de Deus diz: eu sei que pensamentos têm o vosso respeito. Jeremias. Ou seja, se a gente entender isso aqui, pastor, como o senhor está falando, se a gente entender, poxa, o que Deus quer para mim? Eu tenho a minha necessidade, mas eu tenho que entender que a minha necessidade não pode suprir ou não pode ser maior do que a minha prioridade. A minha prioridade agora é honrar a Deus, é ter uma vida com Deus. O senhor estava falando aí Jeremias fala, né? Porque assim diz o Senhor: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Talvez eu estava falando, poxa, eu sirvo a Deus, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Por que eu estou sofrendo tanto assim? Gente, a Bíblia diz assim que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Verdade. Muitas vezes a gente acha que a vontade de Deus só é boa quando está tudo indo bem pra gente. É assim mesmo, quando tudo está indo bem. Só que a gente precisa entender, não, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e se Ele está permitindo eu passar por isso, tem um propósito lá na frente. Com certeza, tem um propósito. Tem algo muito além do que eu não tenho visto. Só com a visão, só com os olhos espirituais, só buscando a Deus, é que eu vou entender o que Ele quer para mim. O senhor falou, me lembrei de Maria e Marta. Marta foi lá alvoroçada na necessidade, e tome. Aí Maria senta lá nos pés de Jesus e fica lá ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. E Jesus: Marta, Marta, por que tu andas inquietas? Talvez, por que de repente essa pessoa está aí preocupada com as coisas que tem que fazer, com as coisas que tem que pagar, com as coisas que tem que... E agora, o que é que eu vou fazer? Quando Jesus está falando, não, ó, essa aqui é a melhor parte. Tem um relacionamento comigo, tem uma entrega diante do meu altar. Tem um salmo que eu gosto muito, pastor, que eu gosto muito demais, que diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará. Glória a Deus. Ou seja, quando eu me dou no altar do Senhor, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, e eu passo a viver aquilo, eu tenho certeza que Deus, na sua vontade, Ele vai manifestar a graça dele na minha vida. O Senhor falou, a gente estava vindo, o Senhor falou de Ana. Eu me lembrei e falei o que é para o Senhor, pastor, olha que coisa interessante. Quando Ana, ela está ali orando, pedindo filho, ela clama e faz os seus votos e está ali, foi tida como embriagada, Penina foi lá, confrontava ela, e quando Ana entendeu que o que ela precisava estava de acordo com o plano de Deus, Deus manifestou a graça dele, porque naquela época o povo de Israel precisava de um sacerdote, de um juiz e de um profeta. Você pode ver na Bíblia quem é um homem só que foi profeta, sacerdote e juiz. Quem foi esse homem? Samuel. E o que foi que ela fez? Eu vou ter um filho, esse filho que eu tenho, eu vou dar para o Senhor. Ou seja, ela estava vivendo a vontade de Deus e não a vontade dela. E ele falou assim, e falou sobre Maria. Olha, Jesus terminou dizendo assim para Marta, olha, eis que Maria escolheu a melhor parte, e isso ninguém pode tirar dela. Ou seja, quando você escolhe ouvir a Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ninguém pode tirar isso do seu coração, ninguém pode tirar, porque depois disso tudo vem uma recompensa. Deus nunca deixa de recompensar a pessoa que o busca, que está presente, que está buscando, que está na presença, que lança ansiedade debaixo da poderosa mão do Senhor. Pedro diz assim, ó, lançai-vos sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha o que Pedro diz. E interessante aqui, ó, se a gente ler versículo 15, olha o que diz versículo 15 de Hebreus 4, diz assim, ó, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo jeito que nós somos, mas não pecou. Ou seja, olha, Jesus ele compreende a nossa fraqueza, porque ele passou por isso, ele foi tentado do mesmo jeito. Jesus veio na terra como ser humano, na natureza de Adão. Só que como Adão falhou, Jesus não. Jesus veio na mesma natureza, Jesus veio do mesmo jeito que eu e você, de carne e osso, limitado, com as mesmas necessidades, mas ele preferiu cumprir as prioridades, que as prioridades de Jesus era obedecer o que Deus havia dito, o que Deus havia feito, porque Jesus sabia que depois disso tudo haveria uma recompensa, depois disso tudo haveria, a vitória, ele haveria tudo na vida dele, iria acontecer seguindo o plano de Deus e não o plano dele, a vontade de Deus, porque como o pastor começou dizendo na hora que a gente começou, olha, o que é necessidade e o que é prioridade. O que é prioridade? Prioridade é obedecer a palavra de Deus, é obedecer às vontades de Deus, é fazer a vontade de Deus, é estar perto, é se achegar perto de Deus. Como ele mesmo diz, a gente terminou de ler agora, diz assim, ó, com o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender, pelo contrário, ele compreende que você tem necessidade. Compreende que eu e você, nós temos necessidade. Nós precisamos de comer, de vestir, de botar o filho no colégio. Precisamos de viver aqui nessa terra. Porque nós precisamos. Ele compreende. E ele sabe que nós somos tentados pelo diabo na nossa necessidade. Porque quando a necessidade de nosso coração, ela se torna algo maior do que a prioridade de Deus, então aí agora a gente cai na condenação. Aí vira pecado. E quando o pecado já ele cresce, como nós lemos lá em Tiago, quando o pecado cresce e se torna maduro, aí vem a morte. Aí onde é que vem? A pessoa acaba morrendo espiritualmente, porque deixou de obedecer a Deus, de priorizar a Deus para priorizar a sua própria vontade. E nós não podemos viver desse jeito. Nós fomos feitos para obedecer ao Senhor, viver aos pés do Senhor, buscar ao Senhor, estar firme. Porque se nós não estivermos firmes na fé, nós vamos cair. Porque o diabo ele é astuto, ele vai usar de artimanha, de todo tipo de artimanha. Quer ver um exemplo? Aí vamos supor, nesses dias estamos vivendo essa crise toda. Mas temos que entender quem permitiu que essa crise viesse. O próprio Deus, porque nada acontece sem a permissão dele. Ele tem controle de tudo. Jesus não foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, não, foi levado por Deus até o deserto. Ou seja, Jesus foi levado para ser provado no deserto, foi colocado lá por Deus, mas lá o tentador estava lá, com permissão de Deus para tentar Jesus.
com a permissão de Deus para tentar Jesus. Então, ele foi tentado, Deus se meteu, Deus interferiu? Não, Deus não interferiu, porque Deus deu capacidade a nós de fazer escolhas. Nós temos livre-arbítrio, Jesus tinha livre-arbítrio. Jesus não estava ali como o Filho de Deus, poderoso, que usou o poder dele para poder se livrar do diabo. Jesus usou, olha, isso aqui, ó, o que ele aprendeu com o Senhor, ou seja, a palavra de Deus. Jesus usou a palavra de Deus porque ele preferia obedecer a ela do que sacrificar a sua própria vida. E nesses momentos de deserto é necessário que nós venhamos a obedecer ao Senhor. É necessário que nós venhamos dar prioridade ao que Deus diz e não o que nós achamos, o que nós queremos. Porque nós queremos, eu queria chegar em casa no final de semana, pegar um bifão de filé mignon lá, uma picanha daquela bem gostosa, botar lá no churrasco, na churrasqueira, assar e comer. Eu queria agora estar, sabe o quê? Queria sair pro final de semana e ir na praia, me divertir. Eu queria viver eu queria estar agora cheio de dinheiro no bolso. Mas Deus não permitiu esses momentos que nós viéssemos estar nessa situação. Por quê? Porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer nos mostrar alguma coisa. Ele quer nos dar uma lição em alguma coisa. Ele quer fazer com que nós venhamos acordar nesse momento, que nós venhamos estar acordados. Aí no versículo 16, quer falar alguma coisa, pastor Deus? Não, pastor, pode ir. Então, aí no versículo 16 diz assim, ó: por isso tenhamos confiança. Olha, por isso tenhamos confiança e chegarmos perto de Deus, do trono divino, perto do trono divino, onde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Eu vou ler mais uma vez, eu queria repetir: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono de quem? Divino, ou seja, perto de Deus, da sala do trono, perto da presença de Deus. Quanto mais buscamos, aí vem a glória divina de Deus sobre a nossa vida. Onde está a graça de quem? Onde está a graça de Deus, a graça do Senhor. Ou seja, olha, rapaz, a presença de Deus sobre a nossa vida. E ele diz assim, olha, aí ele fala: e ali receberemos misericórdia. Pelo quê? Pelas nossas fraquezas. Misericórdia sobre as nossas fraquezas, porque Deus sabe que nós somos limitados, então Ele compreende a nossa limitação, e Ele tem misericórdia, e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Ou seja, toda vez que nós precisarmos de ajuda, nós iremos iremos achar, como Jesus. Aí o diabo lá no deserto, aí o que o diabo fez? O diabo levou Jesus lá no pico, no alto do monte, e ofereceu a Jesus todos os reinos da terra. Mas sabe qual foi que ele pediu em troca? Ele disse assim, olha o que ele falou: todos esses reinos eu te darei. Todos esses reinos, ou seja, a terra inteira, o mundo inteiro, eu te darei. Se tu, Jesus, Filho de Deus, simplesmente, se prostrares e me adorares. Olha o que o diabo queria em troca. Ou seja, que Jesus deixasse a prioridade de obedecer a palavra de Deus para fazer a sua própria vontade. Ou seja, Jesus queria sair daquela situação, mas Jesus sabia onde ele queria chegar. Jesus sabia qual era o seu plano, qual era a sua missão na terra. Eu e vocês, nós sabemos qual é a nossa missão na terra. Como eu disse no começo, nós chegamos aqui, Deus nos trouxe à terra para passar um tempo, por um propósito, para nos fazer escolher o que queremos. Se queremos viver nessa terra, nesse mundo, ou se queremos voltar para o Pai, voltar para o mundo celestial, porque nós teremos um corpo incorruptível, nós teremos a recompensa de Deus, nós chegaremos até o trono do Senhor, viveremos num reino celestial. Foi essa a promessa de Deus. Mas para isso nós temos que escolher aqui na terra, se nós queremos seguir a Deus ou não. Olha, escolher quem nós queremos viver, quem nós queremos obedecer, quem nós queremos. Então ele diz, olha, está escrito: somente ao Senhor, prestarás culto, somente o Senhor adorarás, se prostrarás e adorarás. Jesus vai lá e responde para Satanás. E aí o diabo foge da presença de Deus, e a Bíblia diz em Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se você resistir nas suas provações, nas suas tentações, você suportar tudo isso, como nós começamos a falar no princípio, se nós suportarmos tudo isso,
como diz lá em Tiago, né? Como, se nós suportarmos tudo isso, como diz em Tiago, se permanecer fiel até o fim. Se nós permanecermos fiel até onde? Até o fim. Como diz aqui, ó, Tiago 1, verso 12: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, continua firme, continua ligado, continua buscando, continua acreditando, continua dizendo: Deus, Tu és o meu Deus. Deus, eu aceito, Senhor, o que eu estou vivendo, porque eu sei que o Senhor no final de tudo irá me abençoar. Deus, eu não vou negar a minha fé, eu não vou olhar para trás, eu não vou querer a bandeja do maligno, eu não vou querer as tentações que o maligno está pondo sobre a minha vida. Eu não preciso de nada para viver a não ser a Tua presença. Eu só preciso do Senhor para a minha vida. Eu só preciso do Senhor para cuidar de mim. Só a Tua graça, Senhor, me basta. Foi o que Paulo disse. Só a Tua graça, Todo-Poderoso. Só a Tua graça, Eterno. Só a Tua graça, Grandioso. El Shaddai, me basta. Se eu tiver o Senhor, meu Pai, eu estou bem. Nada nessa terra tem valor. Eu estou com fome, mas eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus. Eu estou passando por luta, mas eu continuo firme. Eu estou passando por provações, mas eu continuo firme. Eu estou num deserto terrível, mas eu estou firme, porque depois disso tudo, a Bíblia diz que os anjos fez o quê, pastor? Os anjos vieram e serviram a ele. É brincadeira? Depois da provação, depois da tentação, vieram os anjos e serviram. Ou seja, não troque o que Deus tem para você por um momento. O senhor falando disso tudo aí, veio na minha mente uma frase que é usada muito lá fora, que fala assim: Adão, você vê como é a pessoa, Adão pecou no paraíso e Jesus venceu no deserto. Quer dizer, quando a gente se submete a Deus, prioriza o nosso relacionamento com Deus, é certo, pastor, depois da provação vai vir o maná do céu, vai vir a glória de Deus sobre a nossa vida. Talvez ela olhe para dentro dela, olhe para casa, olhe para o espaço, coisas de mantimento, e vê que está faltando água, olha que está faltando algo, ou de repente olha para o seu casamento e vê que está faltando algo. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus. Senhor, Deus, seja feita a Tua vontade, meu Pai. Eu quero que o Senhor reine aqui nesse lugar, e que se o Teu nome, meu Deus, é para ser glorificado diante dessa situação, eu estou aqui, eis-me aqui. O Senhor falando aí, me lembrei, quando Jesus ele passa por tudo isso aí, né? Ele passa por toda essa adversidade, que ele sai daquela provação, aí que se inicia uma nova etapa na vida dele. Ou seja, a gente tem que entender uma coisa: os planos de Deus sempre serão melhores e maiores para cada um de nós. Se a gente buscar o Senhor, se a gente se entregar a Ele. Aí eu, lendo aqui, eu estava acompanhando o Senhor, né? Ele fala uma coisa assim, em Tiago ainda, ele assim: não erreis, meus amados irmãos. Olha o conselho que Tiago dá para a sua igreja. Não erreis, quer dizer, tomem cuidado. Abre os seus olhos, não ceda à tentação, resistam. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo. Faça como Jesus no Getsemane, confessou sua fraqueza para Deus: Pai, passa de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas sim a Tua. Meu Deus, a minha vontade é de desistir, é de cair em tentação, o mal está me provando, mas eu vou resistir, Senhor. Eu só vou resistir quando o Senhor me ajudar. Eu preciso me humilhar, eu preciso buscar a Ti, para que eu resista a essa tentação, para que eu resista a esse mal. Aí Jesus, ele ora, ele fala, quando ele vai para os discípulos, eu vi que ficou olhando, sabe o que é? Que quando ele sai da oração e chega nos discípulos, os discípulos estavam cansados. Talvez tem muitas pessoas que estão assim, pastor, por causa da tentação, se sentem cansados. Só que o momento não é da gente parar, não é da gente, eu estou cansado, não. O momento é da gente agora entrar no nosso quarto. Esse é a verdade. Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, confessar nossas fraquezas, como o salmista disse: clamei, mostrei ao Senhor os meus medos, mostrar para Ele onde está doendo. Senhor, olha, eu estou fraco aqui. Esse é o ponto que eu estou fraco. Eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Eu preciso que o Senhor venha sobre mim, me fortaleça, e que a Tua graça me sustente, que a Tua graça venha para me bastar diante dessa dificuldade, para que os anjos venham, me sirvam, para que o reino de Deus, para que seja feita a vontade de Deus e o reino dele venha sobre mim. Orar, pedir a Deus, ler a Bíblia é muito fácil.
Aí Paulo Tiago fala, não sejamos só ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Quer dizer, no louvor eu estou lá, tu és fiel, Senhor. Eu sei, quer dizer, no meio do louvor, mas quando chega a provação, muita gente diz, Senhor, não é isso que eu quero. Mas cantou. E ainda que eu não mereça, que não haja fruto na videira, que não haja fruto dos ramos, ainda assim eu confiarei no Senhor. Eu estava lendo outro dia, o salmista falou assim, ó, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, glória a Deus, pois eu ainda louvarei. E essa é a palavra, essa é a fé que nós temos que viver, esperar em Deus. E é interessante, o senhor falou uma coisa aqui, né? Olha como é que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. O pastor falou uma coisa aqui que é um ditado popular, né? Adão, ele pecou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente está na zona de conforto, a gente se entrega. O homem não foi feito para viver na zona de conforto. Porque a Bíblia diz, todavia o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Todavia o justo viverá pela fé. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu exercito minha fé? Quando eu estou na situação difícil. Quando eu estou vivendo, eu tenho obstáculos a vencer. Quando eu tenho que permanecer firme, aí eu tenho que crer. E para crer eu tenho que ter fé. Para poder eu acreditar, para ter esperança, eu tenho que acreditar que Deus vai fazer. Eu tenho que ver antes de acontecer. Quando o cara está na zona de conforto, aí a gente fica lá só de boa. Então, tá tudo lindo. Vou nem para a igreja hoje, porque hoje não hoje eu tô. Minha casa tem comida. Hoje eu não vou pra igreja, tô com meu telão na frente aqui. Tá tudo lindo. Tá tudo beleza. Coisa boa. Na minha conta tem não sei quantos reais lá, de milhões lá. Tá tudo lindo. Tudo maravilhoso. Aí agora que aí Deus pega o cara e bota lá no deserto. Para ter fome, para entender. Leva para o deserto, tira lá da zona de conforto e bota no deserto, para entender, porque Adão teve vida boa e jogou fora, Jesus teve vida difícil e venceu. E quando a gente tem vida difícil, a gente se expressa, Senhor, nós buscamos o Senhor. Pode ela assim, assim, quando a gente está vivendo uma vida de conforto, a gente nem orar quer, a gente nem quer nem saber, tá tudo bom, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí Deus pega, aperta a gente e joga no deserto. Aí Deus deixa o diabo tentar a gente. Jó estava lá na vida dele de conforto. Olha o que foi que Deus fez com Jó. Jó estava numa vida maravilhosa. Vida boa Jó estava vivendo. Rico, maravilhoso, cheio de filho. Aí Deus, Deus provoca Satanás. Vê meu servo Jó. Sabe que eu fico olhando tudo isso, pastor? Qual é o intuito do maligno? É fazer com que a gente blasfeme contra Deus, para que a gente vire as costas para Deus. Então, quando ele vai tentar Jó, ele vai provar Jó com a permissão de Deus diante de tudo aquilo, o que é que ele queria? Eu vou mostrar para ele que ele só te serve por causa dos bens, por causa de tudo que o Senhor deu a ele. Ou seja, por causa da necessidade. Por causa da necessidade. Só que aí ele quebrou a cara, porque a prioridade de Jó era o relacionamento com Deus. Exatamente. Então o relacionamento de Jó era a prioridade. E Jesus no deserto, naquela tentação, naquela provação, que Tiago, por experiência, porque o próprio Cristo ensinou isso a Tiago. Tiago prega lá isso, só fala sobre isso na mensagem dele. Tiago diz, olha, poxa, ele passou por tudo isso, ele venceu, ele tinha um exemplo de Jesus. Ele tinha um exemplo de Jesus. E Paulo também aos Hebreus diz, olha, Jesus foi sumo sacerdote porque foi exemplo. Jesus venceu. Você também pode, se você permanecer firme, forte. A luta está vindo, está difícil, está gemendo, está doendo, um negócio está muito difícil. As pessoas ligam a televisão, aí um diz, olha, eu vi um videozinho, né? Aí tá lá, botaram da TV, mas eu vou usar na nossa ilustração. Aí tem aquela preguiça lá, né, do Era do Gelo, né? A gente vai morrer, a gente vai viver. Aí você vai ouvir a pessoa dizer assim, a gente vai morrer, amanhã não vai ter nada para comer. Mas Deus está dizendo, a gente vai viver. Os da fé dizem, a gente vai viver, Deus é com a gente. Nós não precisamos ceder, nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos fazer coisa nenhuma que o diabo está propondo. O diabo talvez está dizendo para você, olha, engana, mente, sai da presença, deixa que eu resolvo o teu problema, deixa que eu resolvo, olha, eu tenho uma solução para resolver teu problema, eu tenho uma solução, tu quiser, larga esse Deus aí que eu dou um jeito, agora mesmo eu te dou tudo que tu quiser. Às vezes ele está falando isso aí, talvez ele está dizendo assim no seu ouvido, você está aí pensando, não sei que você está aí
dizendo assim nesse momento: olha, não tem jeito, tá tudo perdido. Aí o diabo chega no seu ouvido e fala: eu sei o que você pode fazer para acabar com essa dor. Ó, bota a corda no pescoço e se mata. Larga a esposa. Se tu largar a esposa, tu não vai ter despesa. Larga os filhos, abandona, some no mundo. Larga a família, some, desaparece. Talvez está dizendo aí agora: olha, chuta o balde, que nada, não vale a pena. Olha, e aí a tua dor vai passar, vai acabar teu problema, tu vai ter o que comer, tu vai ter teu dinheiro no bolso, vai estar tudo bom. Mas Deus está dizendo para você assim, ó, Deus está dizendo: olha, depois de tudo isso, eu vou te abençoar, eu vou te recompensar. Depois de tudo isso, eu vou te dar a vitória. Depois de tudo isso, viu, eu vou te dar a vitória. Como nós começamos a ler, ele disse assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado, ou seja, o que? Aprovados. O que a Bíblia diz? O que Paulo fala para o conselho aos obreiros? E quando diz isso aí, está dizendo no geral: procura te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Aprovado, ou seja, tudo Deus pede para que seja aprovado primeiro. Tem que ter uma aprovação de Deus. Davi foi ungido rei, mas Davi teve que ser aprovado por Deus. Não foi só o óleo na cabeça de Davi. Davi teve que enfrentar Golias e vencer os atos fedidos. Davi teve que provar que ele era digno do rei, de ser rei. Teve que provar que ele era digno. E diz assim: olha, depois de sair aprovado dessas aflições, ou seja, da luta que está passando do deserto, receberá como prêmio, como que? Prêmio, a vida que Deus promete aos que amam. Qual foi a palavra que Jesus ouviu quando saiu, quando foi batizado nas águas, que o Espírito Santo veio sobre ele? Este é meu filho amado, a que eu tanto amo, tanto tenho prazer. Olha, então depois de ser aprovado, aí Deus vai lá e olha, e dá a vida que Ele preparou para a gente. A vida que Ele preparou. Vem a recompensa, Deus vai nos alimentar, cuidar da gente. Porque Deus sempre faz isso. Ele cuida dos que amam. Deus cuida daquelas pessoas que Ele ama. Deus jamais abandona aqueles que amam a Ele. Jamais. Então, minha amiga, meu amigo, minha irmã que está aí ligado, talvez você vai estar me assistindo depois que terminar a live, vai ser compartilhado, está sendo compartilhado. Talvez você